Boa noite a todos. Boa noite. Queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção, com tua luz e teu amor, que assim seja. Amém? Amém, Senhor. Visão espírita da vida. Quando eu propus esse tema, eu fiquei pensando, é tão importante refletirmos que depois de um contato com a doutrina espírita, com todo o conhecimento do espiritismo, o que é que isso tem agregado em nossas vidas? O que é que isso tem feito contribuído para que nós consigamos enxergar a vida de uma forma muito melhor? A nossa compreensão da vida, do universo, da criação. Então, hoje, diante dessa reflexão, depois da existência de Deus, que é o maior pilar do Espiritismo, em seguida vem a reencarnação. A lei da reencarnação. Por que nós reencarnamos? A gente fala em reencarnação como a volta do espírito, mas é tão fácil falar isso. É a volta do espírito à carne. O espírito ganha um novo corpo, está aqui vivenciando suas experiências. Sim, mas ninguém se dá conta que esses espíritos somos nós, cada um de nós aqui. Isso quer dizer que nós já estivemos antes. E o que isso nos agrega de importância, essa informação à vida atual? Basta saber e pronto? Então a reencarnação, o propósito dela é o aprendizado, é a evolução do espírito. Se é a evolução do espírito, é a evolução de cada um de nós. A gente se limita a pensar que a nossa evolução é somente nessa encarnação. Mas quando lembramos que somos seres espirituais e a nossa jornada é a vida, não somente aqui e agora que estamos encarnados, porque a encarnação, a reencarnação é apenas um capítulo da nossa história. Então, quando nós nos vemos como seres espirituais, como espíritos que somos, a responsabilidade aumenta muito mais. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade em nos tornarmos seres melhores. Então, nós reencarnamos para crescermos espiritualmente, para aprendermos principalmente a lição de amar. Quando nós vamos estudar lá no Velho Testamento, o maior mandamento, como diz Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua alma. E eis o segundo mandamento, que é semelhante a este: amar ao próximo como a ti mesmo. Amar, amar, amar. Se nós perguntarmos a um espírito puro que é Deus, Kardec teve a ousadia de perguntar aos espíritos que é Deus, na questão número 1 de um livro dos espíritos. Os espíritos superiores responderam: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a causa primária de tudo. Então, tudo que nossa inteligência consegue vislumbrar tem, antes de mais nada, o dedo de Deus, como criador de tudo que nos envolve, inclusive nós mesmos. Mas um espírito puro, ele pode se restringir à resposta bem simples: Deus é amor. Somos espíritos criados simples e ignorantes. Quem diz isso são os espíritos no livro dos Espíritos. Mas se nós somos simples e ignorantes na criação, quando Deus nos cria e Ele nos permite na história reencarnarmos, aprendermos,
evoluirmos, aperfeiçoarmos para cada vez mais nos aproximarmos dele e podermos contribuir muito mais na criação. André Luiz, na sua coleção A Vida no Mundo Espiritual, diz que nós somos co-criadores de Deus, porque conseguimos pegar algo que Deus já nos propõe, nos coloca em mãos, inclusive o nosso corpo. Tudo que estamos vivenciando aqui no mundo material, nada é nosso. A gente desencarna e fica tudo aí. Ou vocês estão pensando que vão levar alguma coisa? Não, né? Porque é um empréstimo divino. Você pode dizer, mas esse corpo é meu. Sim, mas você desencarna, o corpo fica aí, você vai. Então é um empréstimo também. Nós pegamos essa matéria de Deus e podemos adicionar também os nossos instrumentos, que é como nós chamamos no Evangelho, os nossos talentos. Por isso que André Luiz diz que nós somos co-criadores divinos, porque temos que dar a nossa contribuição à criação divina. E para isso, quando nós reencarnamos nesse aprendizado, temos mundos compatíveis com a nossa categoria de conhecimento espiritual. Então, as primeiras reencarnações, elas vão ocorrer nos mundos primitivos. A Terra já foi um dia um mundo primitivo. Hoje já não é mais. Estamos na categoria, segundo os espíritos, na categoria de provas e expiações. Num planeta de provas e expiações, o nome já diz, ou estamos provando ou estamos expiando. E no caso de estarmos provando, provar é nos propor uma prova que nós não sabemos se vamos concluir. Então temos que nos esforçar. E tudo que gera esforço, às vezes o espírito, ele se engaja no planejamento reencarnatório, mas quando está reencarnado, ele às vezes se acovarda. E aí sofre. Porque tem uma série de passos a serem dados e o espírito se acovardou, então ele para, ele fica estagnado. E essa estagnação, a mola propulsora é o sofrimento. Então, se ele está parado, as experiências que ele vai vivenciar vão impeli-lo, ou seja, através da dor, para que ele se mexa e volte para o caminho que foi traçado. Então, muitas vezes a gente sofre e fica se perguntando, meu Deus, por que isso está acontecendo? E por que a gente não pergunta, o que é que eu estou fazendo que está me causando isso? Ou, o que eu não estou fazendo que está trazendo essa consequência para a minha vida? Então, temos que fazer essa análise. Depois de reencarnarmos num planeta de provas e expiações, várias, milhares de vezes, então não se frustrem, porque voltaremos ainda algumas vezes aqui, a não ser que alguém já esteja como um espírito puro, disfarçado, e a gente não sabe, né? Tem alguém aí? Pode dizer, sou eu. Ainda não. Então a gente vai voltar muitas vezes nesse planeta para continuar o nosso aprendizado. Depois, já vamos reencarnar em mundos de regeneração, que nós podemos dizer que seria até uma transição para os mundos felizes. Nesse caso, o mundo de regeneração já é um mundo mais harmônico, mais tranquilo. Entretanto, ainda teremos alguns espíritos renitentes, teimosos no mal. Mas, sabe quando a gente está na escola e somos um aluno mediano, a gente estuda só para passar, né? Para não ir para a recuperação, e nos colocam numa turma só de, na minha época chamava CDF, só de intelectuais, só de estudiosos. Você se olha
como uma pessoa mais, vamos dizer assim, não vou dizer inferior, mas você vê todo mundo deslanchando no aprendizado. O que é que você procura fazer? Vou estudar um pouco mais, para não ficar tão atrasado em relação à turma, né? Senão vai pegar mal estar aqui na turma de tanta gente inteligente e eu sem acompanhar o aprendizado deles. Isso vai ocorrer no mundo de regeneração. Vamos ter tantos espíritos mais desenvolvidos, espíritos bons, em que a lição vai ser o próprio exemplo de bondade. Então, o próprio espírito que age na maldade vai se sentir constrangido. Olha que maravilha! Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Os mundos felizes já são para os espíritos superiores, aqueles que a conduta... Aliás, os mundos felizes, nós temos poucas notícias, inclusive, mais acima, os mundos celestiais, que são os mundos onde vivem os Cristos. Se nós até hoje, 2000 anos depois, ainda não entendemos direito Jesus, que dirá, como que a gente consegue imaginar um mundo só de Cristos? Não dá nem para a gente conceber ainda. Então, assim são as lições do mundo espiritual atualmente para nós, limitadas. Porque se o Espírito trouxer algo muito inovador, nós não conseguimos processar ainda. Daí a nossa dificuldade em estudar perispírito, que é o corpo espiritual, a transformação dos fluidos, porque aqui na Terra, no mundo material, a gente entende fluido como algo assim, como água. Não! Fluido para o espírito é algo muito etéreo. O ar é um fluido, um tipo de fluido. Não tem como a gente vislumbrar os fluidos de quarta, quinta, sexta, sétima, oitava dimensão. Estamos limitados na terceira. Então há muita coisa para se vivenciar pela frente. E quando nós vamos reencarnar, nós passamos pelo preparo. A gente não reencarna assim, vamos lá, mergulha na carne e acabou. Há um planejamento. Alguém que aqui deve ter lido ou assistido o filme Nosso Lar, vai lembrar que a colônia, ou seja, uma cidade espiritual, Nosso Lar, tem vários ministérios. E um deles é o Ministério da Reencarnação. Há todo um planejamento, as equipes espirituais veem a sua história reencarnatória, tudo que você já vivenciou até o momento, o que é que vai ser necessário trabalhar mais nessa encarnação que você está propenso a vivenciar, as suas experiências. Então não existe o acaso, inclusive os próprios espíritos nos alertam sobre isso. Acaso não existe para Deus. Tudo é organizado. Então, se eu estou no mundo espiritual e vou reencarnar, o que é que acontece? Vamos trocar para ficar mais fácil entender. Se estamos no mundo material, não estamos? Aí um parente, alguém muito próximo, ou nós mesmos, temos um filho, nasce uma criancinha. É uma alegria ou não é? Uma criança na família, uma criança no nosso ambiente. Todo mundo fica feliz, todo mundo tem aquela coisa de ir visitar a criancinha, não é? Tem festa de mensário e por aí vai. É uma alegria a chegada de um espírito reencarnado. Quando nós perdemos um ente querido, o que é que acontece? Todo mundo chora, é velório, não é isso? A gente fica triste. Agora, e o mundo espiritual? Quando desencarnamos e chegamos na pátria espiritual, é uma alegria. Porque o que há de espíritos simpáticos que estavam torcendo por nós, acompanhando a nossa encarnação, loucos para matar a saudade, porque espírito tem muita saudade, fazem festa quando a gente chega. Assim como também, muitos são aqueles que na hora que vamos reencarnar, os espíritos simpáticos ficam, nossa, tomara que dê tudo certo lá, tomara que você consiga concretizar todo o planejamento. Fica torcendo e sabe que às vezes a gente
exige muito de nós mesmos espiritualmente. Porque quando estamos libertos dos corpos, nós nos achamos super espíritos. Nós vimos que falhamos por bobagens. E quando estamos desencarnados, a gente pensa assim, nossa, mas quando eu reencarnar, isso daí eu vou tirar de letra. Como é que eu cometi uma bobagem dessa e não cumpri meu planejamento reencarnatório? A gente fica se questionando. Aí reencarna, passa pelo esquecimento, porque é necessário. Já pensou se nessa encarnação eu mato meu pai, desencarno, quando volto para me reajustar com meu pai, eu provavelmente vou receber meu pai como filho. Como é que eu vou ficar olhando para o meu filho, imaginando por que eu matei tudo, as desavenças que nós tivemos? Então o esquecimento é algo muito necessário para estarmos encarnados, para vivenciarmos a experiência da aceitação, do respeito, do perdão. Então, quando nós reencarnamos, muitas vezes lá também o mundo espiritual, aqueles que nós deixamos, ficam apreensivos, ficam até um pouco tristes, tomara que volte logo, torcendo para que a gente desencarne logo e volte. O contrário da gente aqui. Então passamos pelo esquecimento para poder conviver com os nossos queridos entes amados. Os espíritos que nós recebemos nas nossas famílias geralmente são espíritos que já vivenciaram alguma experiência conosco em outras encarnações ou na encarnação anterior. E nós temos algo a aprender. Como diz Chico Xavier, a reencarnação não erra de endereço. Nós estamos no local certo, com as pessoas certas, para vivenciar as nossas experiências. Então, o início da vida, aqui é uma alegria. E ela começa quando? Kardec faz essa pergunta aos espíritos, os espíritos falam, na concepção. Na concepção. Voltando um pouquinho para o esquecimento, para as nossas desavenças que temos geralmente em nossas vidas, as antipatias que criamos com aqueles que convivemos, se não é na família, é no trabalho, se não é no trabalho, é no grupo social, é aquela amizade que levamos a vida inteira confiando, convivendo, e um dia acontece algo de errado, pronto, foi suficiente para nunca mais falar, passar inclusive as próximas encarnações em desavença. Não sei por que acontece isso conosco. Provavelmente por causa do chamado orgulho. Então, quando reencarnamos, o momento da reencarnação se dá, segundo os espíritos, na concepção. Uma vez que a fecundação entre o espermatozoide e o óvulo, há um espírito já vinculado àquela matéria que vai se desenvolver, aquelas células, tá? Então, imagina só, eu estou gerando, lembra o caso do meu pai, que eu matei meu pai, coitado do meu pai, eu mato meu pai geralmente tudo quanto é palestra, ainda bem que ele é saudável. Aí imagine, eu estou gerando meu pai, que é um grande inimigo meu do passado, inclusive a última vez, para conseguir me desvencilhar dele, foi matando ele, agora eu tenho que amá-lo como meu filho. Quando eu descubro que estou grávida, eu pego e faço um aborto. Aí vem os sérios casos de obsessão ligados ao aborto, que tem que ser trabalhado. O perdão em relação ao espírito que nós temos de desavença, tem que ser trabalhado o auto-perdão, porque uma vez que nós entendemos a consequência dos nossos atos, não basta a gente simplesmente saber e tomar consciência, nós temos que mudar a nossa conduta e fazer algo diferente em nossas vidas. Eu costumo sempre dar o exemplo de Saulo de Tarso. Quando ele se converte no grande Paulo de Tarso, nós hoje temos, se nós temos acesso ao aprendizado que Cristo nos dá, Jesus nos deu através dos evangelhos, mas principalmente nós temos hoje o cristianismo como ele existe, como nós conhecemos por causa da divulgação de Paulo.
E quem foi Paulo? Quem já leu Paulo Estevão vai lembrar que quando ele era Saulo de Tarso, ambicioso, um estudioso da lei, o que é que ocorre? Ele persegue os primeiros cristãos, inclusive as mortes são atribuídas a ele, dos primeiros cristãos, até do próprio Marte Estevão. Quando Saulo está na estrada de Damasco, famosa, quando ele vai perseguir, vai atrás de Ananias, o que é que acontece? Tem contato com Jesus. Uns dizem que é uma luz, outros dizem que foi uma visão, porque ele ficou cego. No livro Paulo Estevão deixa muito claro o diálogo que Jesus tem com Saulo. E depois dali, o que é que ocorre? Ele muda de conduta. Ele assume uma nova postura, que chega até o ponto de mudar o próprio nome. Ele não volta para a cidade onde ele matou vários cristãos e fica: eu queria que você me perdoasse porque eu matei seu filho, Não, ele muda de postura. Assim é o nosso aprendizado diante da vida. Assim é o auto-perdão. Então tomemos muito cuidado em relação ao início da vida. Lembrar que a chegada de um ser é um espírito ali que está reencarnando, que tem um vínculo conosco, porque a reencarnação não erra de lugar. A morte, nós sabemos que o Espiritismo matou a morte, A morte é apenas o processo que nós temos que passar. Aliás, eu tenho uma notícia triste aqui para vocês, que eu já me conformei. Nós vamos morrer. Todos nós. Só vai mudar o momento e a forma. Mas um dia não chegamos aqui também no momento de uma forma, através de vários seres que são diferentes aqui uns dos outros? E aí nós partiremos. E assim é o ciclo da vida, gente. Um constante sistema cíclico. No universo tudo é assim. Nós temos durante o ano as estações, nós temos a rotação do planeta, nós temos inclusive os movimentos de translação não só do nosso planeta, mas no nosso sistema solar em relação à galáxia, e por aí vai. Tudo são ciclos no universo. Os físicos já nos trazem todo esse tipo de estudo. Então, passamos pelas chegadas e partidas. E um ponto muito importante é que quando nós chegamos, reencarnamos, nós estamos entre espíritos simpáticos, numa família, que muitas vezes a gente fica inconformado. Por que eu tenho que conviver com essa família? Não tem uma família que seja 100%. Sempre tem aquele parente que chega no Natal e estraga a nossa ceia, A gente planeja tudo, sempre tem um equivocado. Mas por quê? Nós recebemos espíritos que necessitam uma melhora de conduta em grupos familiares um pouco mais avançados. Assim também como grupos familiares atrasados moralmente recebem às vezes aquele espírito que se destaca em conduta. A gente vê, às vezes uma pessoa vem completamente desprovido materialmente, sem riquezas, propenso a entrar para a marginalidade, e aí o que é que ele faz? Se desponta no estudo, ou então em algum tipo de atividade de artes, mostra uma conduta saudável completamente do grupo social que está vivendo. Eu estou criando alguma ilusão aqui, ou isso acontece? Acontece. Por quê? É um espírito mais evoluído que vem dar exemplo àquele grupo social. E nós temos então a família espiritual, que é a família universal. A grande família. Então agora, antes, enquanto nós não tínhamos conhecimento do Espiritismo, nós nos limitávamos aos nossos parentes encarnados, não é assim? Ou aqueles que nós conhecemos enquanto estamos encarnados e eles vão desencarnando.
porque o tempo vai chegando e vão partindo. Mas e aqueles que estão para reencarnar e a gente ainda não teve contato? De uma hora para outra, há uma criancinha entre nós. De onde veio esse espírito? Minha família não era... só passa a ser da minha família agora porque reencarnou, né? Então, a família, nossa família é a família espiritual. A família carnal é apenas um grupo de espíritos simpatizantes e que estão propensos a ajudar na evolução um do outro, mutuamente, né? Os parentes difíceis, com essa proposta que nós recebemos eles. O casamento. Já viram que no Espiritismo a gente não tem cerimônia de casamento. Às vezes nós nos atrevemos, alguns palestrantes até, a fazer uma cerimônia para registrar o momento daquela união, em que dois seres, eles assumem o compromisso de viver um com o outro no laço de amor. O casamento, como nós conhecemos, que nós temos inclusive aí, né, registro civil, é uma instituição dos homens, assim como também o divórcio. E o divórcio remonta desde a época de Moisés, com outras características. Mas Emmanuel, o guia de Chico Xavier, ele nos esclarece que a monogamia, ou seja, porque antes nós tínhamos a poligamia, as relações, né, com várias pessoas. Hoje, Emmanuel diz que a monogamia é uma evolução das relações dos espíritos. Interessante saber disso. Até porque nós sabemos que tem culturas aí fora que ainda são poligâmicas. E o divórcio, que é também um pouco polêmico. Já vieram me perguntar, Karina, esse negócio de divórcio, como é que o Espiritismo vê, já que o homem não deve separar o que Deus juntou? Sim. O que isso quer dizer? Quando nós falamos que o homem não pode separar o que Deus juntou, lembra no início que eu disse, Deus é o quê? Amor, não é isso? Então, a verdade por trás dessas palavras, que nós estamos querendo dizer, é que o homem não pode separar o que o amor une. O que Deus uniu, o amor uniu. E quando aqui ainda, infelizmente, nós falamos o amor acaba. O amor, na sua verdadeira acepção, é o amor universal, que a nós ainda não conseguimos conceber. Um amor que não exige posse, não quer o controle do outro, quer o melhor, quer o bem para quem nós temos amor. Inclusive, esse bem às vezes está até distante um do outro. É aceitar a proposta de vida do outro. E a gente ainda não está preparado para isso. Quando nós nos apaixonamos, nós confundimos a paixão com o amor. E queremos que aquele ser fique constantemente conosco. Mas o amor universal, o amor na concepção espiritual, o que nos vincula é o sentimento. A pessoa pode não estar comigo fisicamente, mas o sentimento nos une. A comunicação é mental. Por isso que muitos são aqueles que, quando nós amamos, principalmente o vínculo de pai e mãe é muito forte, nós perdemos um pai ou uma mãe ou um filho, continuamos amando, mesmo ele tendo partido para a pátria espiritual. O vínculo prossegue, não é isso? Isso é indício do amor universal. Então, o divórcio às vezes é necessário dentro da nossa conjuntura evolutiva para os nossos relacionamentos. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, ela nos esclarece: ninguém é obrigado a ficar com o outro se não há um sentimento unido.
essas pessoas. E quando ficam forçando esse relacionamento, acaba desencadeando a falta de respeito. Um adoece porque quer uma consideração maior pelo outro que já não tem mais. Então, nós temos que realmente prestar atenção aos nossos relacionamentos, nos nossos vínculos, através do sentimento verdadeiro que é o amor. A adoção é uma forma que nós temos de receber um ente familiar que já estava programado para estar conosco. Uma vez eu fui numa palestra que eu falei sobre família, acho que aqui também eu falei, não foi, Celso? Sobre família. E quando eu entrei nessa parte de falar sobre adoção, a importância que, na verdade, o Espírito já está programado para estar conosco e a mãe ou o pai biológico, eles só foram instrumentos para viabilizar aquela reencarnação. Para a família, o grupo social queria receber o Espírito encarnado. E olha que interessante. Aí depois, quando eu terminei a palestra, uma menina me procurou e falou: Karina, hoje eu vou chegar em casa e pela primeira vez eu vou conseguir olhar para minha mãe com um olhar totalmente de amorosidade. Eu sempre fiquei com o pé atrás, olhando para ela como se dissesse assim: ela pegou a sobra de alguém. Olha para que visão horrorosa de si mesmo, né? Eu fui abandonada, eu fui rejeitada. E depois, hoje, que você me explicou que, na verdade, minha mãe biológica foi somente um instrumento para eu estar com a mãe que eu tenho hoje. Realmente, minha mãe é uma heroína. Ela merece todo o amor do mundo. Ela já era a minha família. Olha que interessante. Então, e o gênero do espírito? Isso é muito polêmico, né? Que quando a gente começa a falar a respeito do gênero, aí muitos são aqueles que viram: e os homossexuais, heterossexuais? Gente, o espírito não tem sexo, não tem gênero, como nós concebemos aqui na Terra. Nós, uma hora estamos encarnados homens, uma hora estamos encarnados mulheres, e uma hora estamos, às vezes, em transição. Estamos lá e cá. Por que isso? Para vivenciar nossas experiências. Precisamos vivenciar experiências que só as mulheres podem vivenciar. Precisamos experienciar por situações que só homens vão no dia a dia passar. E também, e aqueles espíritos que não estão nem homens nem mulheres, ou seja, estão num corpo e não estão satisfeitos. Sim, daí? Eles vão passar pelas experiências necessárias para aquele momento evolutivo. Então não há o certo e o errado. Isso não existe. A gente deixa o corpo aí. E aí? Eu vou estar com que sexo? Vamos ser assim mais pragmáticos. Com que gênero no mundo espiritual? O gênero é espírito. Eu desencarno agora no corpo de mulher. Chego no mundo espiritual, vou trabalhar muito para tentar me desenvolver espiritualmente, para poder moldar meu espírito. E se eu lembrar de uma encarnação que eu fui muito feliz como homem, eu vou plasmar o meu corpo e me mostrar no mundo espiritual como homem. E aí? O espírito, ele vai se mostrar na pátria espiritual como ele gostaria de ser visto. E como nós temos inúmeras encarnações, inúmeras experiências, aí vamos analisar. Emmanuel mesmo gostava de se mostrar como um senador, né? Que ele foi um dia Publio Lentulus. Mas ele foi Padre Manuel da Nóbrega, ele teve várias outras encarnações e poderia estar circulando, se mostrando no mundo espiritual, inclusive na nossa dimensão, como ele quisesse. Chico Xavier teve encarnações que ele foi mulher. Inclusive no livro Há 2000 Anos, nós temos a notícia de que ele foi filho de Emmanuel, né? Do Publio Lentulus, filha, a Flavinha. E no entanto estava aqui. Você olhava, era um homem.
Então, gente, não há gênero no espírito. Estamos mulheres, estamos homens, estamos do jeito que nós queremos estar. Então temos que compreender também a existência das leis divinas, e nas leis divinas, as leis naturais postas por Deus, Kardec didaticamente nos traz no Livro dos Espíritos as leis morais. As leis morais, elas regem os valores da alma. Quando nós entendemos as leis morais, e eu acho interessante porque nós lemos as 9 leis, quando chega na 10ª, os Espíritos falam no Livro dos Espíritos. Se você estudar bastante a 10ª, não precisa saber as 9 anteriores. Eu fico, oh meu Deus do céu. Mas não, tudo é aprendizado. A 10ª lei é qual? A lei de amor, justiça e caridade. O homem que já sabe vivenciar a lei de amor, justiça e caridade é o famoso homem de bem, que nós encontramos lá no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, com esse título que é Sede Perfeitos. Nós temos um texto, o homem de bem, e você vê os valores, as virtudes que nós temos que desenvolver e como temos que desenvolver. Tem a receita ali naquele texto. Assim como também nós podemos trabalhar o autoconhecimento no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse texto e no Livro dos Espíritos, na questão 919A, que é toda editada pelo Espírito Santo Agostinho. Então, as leis morais, só para vocês terem uma ideia, os Espíritos perguntam qual a importância da lei divina para o homem. O Kardec pergunta, e os Espíritos respondem: a lei divina é a única lei verdadeira posta por Deus que o homem deve obedecer, porque ele, quando dela se afasta, quando ele não obedece, ele sofre. Pronto, então já sabemos por que sofremos. Em algum momento estamos infringindo a lei divina. Então essa é a razão do sofrimento. E para isso temos que fazer uma autoanálise. E quando nós estamos sofrendo, é tão difícil parar para fazer a autoanálise. Nós queremos soluções rápidas, práticas. Aí chegamos num centro espírita, achamos que apenas fazer um tratamento espiritual será o suficiente para nos ajudar a melhorar de uma hora para outra a situação que estamos passando. Vai contribuir, mas pode não resolver. Resolve às vezes temporariamente. Por que temporariamente? Nós não mudamos nossa conduta, então vamos atrair situações novamente para que nós aprendamos a sermos melhores. Simples assim. Jesus não curou a todos que ele se propôs curar. Por quê? Dependia de Jesus? Não. Dependia daquele que estava doente. Tanto que Jesus falava: a sua fé lhe curou. Vá e não erres mais. Vá e não peques mais. O que ele queria dizer? A sua fé, a sua vontade de se melhorar já te recuperou, te salvou. Mude a sua conduta, porque senão você voltará a adoecer. E realmente muitos voltaram a ficar doentes. Porque vivemos sob a lei também de ação e reação. O nosso destino somos nós mesmos que estamos fazendo. Há um planejamento. O que é um planejamento? É algo para ser cumprido. Mas nem sempre ele é cumprido como planejamos. Por quê? Porque o homem ele é regido pela lei também do livre-arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas. Por isso que na doutrina espírita fica muito claro que o espiritismo não proíbe nada. Nada. Nada, nada, nada. Mas nós esclarecemos, deixamos claro que tudo que fazemos tem consequências. Então hoje, se você quiser
matar alguém, você pode matar, mas vai responder pelos seus atos. As consequências espirituais disso também. Não só, aqui você pode até ficar impune pela lei dos homens, que é muito falha, mas pela lei divina ninguém escapa. Ninguém escapa das consequências. Então, nós respondemos por aquilo que escolhemos fazer, ser, pensar. Simples assim. Nós estamos semeando hoje para colher amanhã. O quê? As nossas ações de hoje, elas vão reverberar, vão repercutir na nossa próxima encarnação. E a obsessão? Chegamos no centro espírita, como eu estava falando, às vezes alucinados, porque tem algo que está fazendo que tudo esteja errado. Se eu tiver uma mediunidade um pouco mais ostensiva, eu começo a ver vultos, ouvir vozes. Daqui a pouco, estou me conduzindo de forma que não tenho controle do meu próprio corpo. E o que é isso? Obsessão. O que é o obsessor? Aí dizem alguns que ele é uma vítima do passado, que hoje tem raiva de você, está te perseguindo. Às vezes. A maior parte das obsessões que nós tratamos nos centros espíritas são provenientes apenas de sintonias, de afinidades. Porque enquanto encarnados, você não anda com aqueles que você gosta de andar? Você, até no trabalho, sempre tem um grupinho que você gosta de se aproximar, sempre tem aquele colega que você não quer nem conversar. Espiritualmente é assim também, porque somos espíritos, a gente desencarna e continua com nossas preferências. Assim são os espíritos desencarnados. Eles sintonizam conosco através daquilo que estamos gostando de fazer. Se estivermos fazendo bem, maravilha! Quem vamos atrair? Espíritos bons, que querem nos ajudar a sermos cada vez melhores. Se estamos pensando em fazer o mal, quem vamos atrair? Aqueles que adorariam fazer coisas ruins. Isso é novidade? Nesse mundo que vivemos, se a gente liga a televisão para assistir 10 minutos de jornal, o que é que a gente ouve? As maravilhas do mundo? Não, a gente ouve matou, roubou, lesou, corrupção, não é isso? É o que mais tem. Essa galera toda desencarna e vai para onde? Mundo espiritual. E aí a gente pensa em fazer algum mal a uma pessoa aqui, o que é que acontece? Atrai afinidades. Então, a obsessão, a maior parte dela, ela é provocada por nós mesmos. A nossa responsabilidade. E aqueles que têm a mediunidade mais ostensiva, tem que lembrar que a mediunidade é um instrumento de evolução. Então, há serviço para evoluir-se a si mesmo e evoluir os outros. O que é isso? Caridade. Caridade consigo, caridade com o próximo. E não, de repente, porque eu consigo ter uma situação de ouvir vozes e ter contato com o meu mentor espiritual, e aí eu vou, de repente, a partir de hoje, Celso, marquem um horário que eu vou atender o pessoal, viu? R$10 a consulta. Daqui a pouco, vem alguém para se consultar comigo, e eu falo, bem, mentor espiritual, me diga aí, e ele não vem falar comigo, eu vou ficar como diante dessa pessoa? Aí começo a mistificar. Meu guia aqui está falando. Isso é irresponsabilidade e tem grandes consequências no mundo espiritual, porque, como diz Kardec, todos nós somos médiuns. Pode ser um grau suave, que é a pura intuição, até uma mediunidade ostensiva, porque organicamente todos temos essa aparelhagem para sermos médiuns. Só que a mediunidade, ela é despertada para aqueles que têm necessidade em utilizá-la para a evolução aqui na Terra. Então, Deus e Jesus em nossas vidas, Deus o Criador Supremo. E Jesus? Quem é Jesus no Espiritismo?
Lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec também pergunta aos espíritos. E eles dizem que Jesus é o nosso guia e modelo da humanidade. É o espírito mais desenvolvido e puro que já esteve aqui na Terra entre nós. Então, muitos são aqueles que ainda me questionam, principalmente quando vem de uma religião como é a católica, e fala: Deus não é Jesus, Jesus não é Deus, e fica nesse questionamento. Não, o Espiritismo deixa muito claro: o Criador divino, universal de tudo, e Jesus, um Espírito, podemos dizer que é o nosso irmão mais velho. Aí quando eu falo, mas não é pai, pode ser que em alguma encarnação tenha sido, né? Porque Jesus é um Espírito tão antigo que quando a Terra estava sendo criada, há mais de 4 bilhões de anos atrás, ele já era um Espírito puro. Puro. Ou seja, não sei nem quantos trilhões de anos Jesus levou para virar um Espírito puro. Mas nós chegaremos lá. Como diz ele, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, meu povo, qual a melhor religião? Espiritismo! Não, calma, nem tanto, né? A melhor religião é aquela que ajuda você a tornar-se uma pessoa melhor. Essa é a verdadeira religião e a melhor religião. Aquela que toca o seu coração e faz você ser um indivíduo melhor. Faz você tratar o próximo com respeito. Ter empatia, ou seja, se colocar, saber se colocar no lugar do outro, porque isso é tão difícil hoje em dia. Tudo é para mim, o meu e o outro. Chega em casa, a gente abre nas nossas despensas, nossos guarda-roupas. Eu, graças a Deus, todas as minhas orações, eu agradeço a Deus pelo conforto. Eu já utilizei esse exemplo aqui em outras ocasiões, que nós vivemos numa estrutura em que tem tantas pessoas que passamos aí na rua de madrugada e não tem. Eu conheço gente que toma um banho por semana. Conheço. E não é porque é nojento não, viu? Me perdoe. É porque não tem condições. A gente dá um kit de higiene para essas pessoas. Mas onde que elas vão fazer higiene? Se moram nas ruas. Então somos privilegiados em ter um lar, em ter família. Temos que ser muito gratos a Deus. Ah, mas eu estou com uma doença horrível. Trate o seu espírito. Da mesma forma que temos que ter cuidado com o corpo, temos que ter cuidado com o espírito. Eu, quando chegar em casa, hoje eu vou tomar banho, para dormir bonitinha, aseadinha, vou escovar meu dente, vou fazer um lanche. E mais nada? Não. Vou fazer meu evangelho no lar, minhas orações, vou pegar um livro que eu consiga botar minha mente afastada dessa vida material tão concorrida aqui na Terra, tão atribulada. E o que é isso? Higiene mental. O que é isso? Higiene do espírito. Porque não adianta você fazer uma oração apenas, não limpar a sua mente e dormir com seu coração angustiado, com seus pensamentos ainda nas preocupações que você vivenciou suas experiências hoje. O que é que vai ocorrer? Na hora que você dorme, o seu corpo espiritual toma uma liberdade maior, vai para o mundo espiritual com todas essas preocupações, essas ansiedades, essas angústias. Você não dorme bem, não se recupera bem. E isso é uma sistemática que a gente não percebe, mas que aos poucos vai adoecendo a alma, adoecendo o espírito. E a doença física é apenas reflexo do que nós acumulamos no nosso espírito. Por isso que nós dizemos muitas vezes que a doença, na verdade, é a cura da alma. É triste, às vezes, saber disso, né? Porque faltou coragem para mudarmos as nossas posturas. Coragem para buscar a vontade que está no Espírito
e mudar as nossas condutas, em sermos coragem para persistirmos no bem. Como diz lá, os Espíritos deixam claro, muito claro para Kardec, que não basta não fazer o mal. Não basta. Ah, mas eu já estou contribuindo não perturbando, não é assim que a gente ouve às vezes alguém falar? Não, eu só não perturbando já estou fazendo bem. Não, não está. Fazer o bem exige de nós uma conduta ativa e não omissa. Então nós temos que ser persistentes no bem. Aí sabemos que temos que respeitar o outro, temos que ser paciente. Aí a gente chega ali na rua, o primeiro que faz uma grosseria com a gente já começa a ser grosso também. Bem, é o outro que te faz ser alguém ou você tem que se conduzir e ser mais forte em relação às condutas alheias? Fica essa reflexão para todos nós aqui esta noite. Muita paz.